Olá, senhores, vamos dar continuidade então ao assunto na nossa disciplina de circuitos elétricos 1, tá? Vamos falar sobre circuitos resistivos. Nós já falamos até agora sobre a tensão, corrente, e agora a gente vai ver o primeiro elemento do circuito chamado de resistor e como ele se comporta ligado a uma fonte de tensão. Vamos lá. Então, o que é um resistor, pessoal? Resistor é um dispositivo, tá? É um elemento de dois terminais, tá? Um elemento de circuito que ele transforma toda a energia elétrica que é aplicada a ele em calor. Tá? Então ele transforma tudo em calor. Exemplos de resistores. A gente tem em casa, por exemplo, aquecedores, ferro elétrico, chuveiro elétrico, lâmpada incandescente e fios condutores. Em geral, possuem uma característica de resistência. Tá? É uma propriedade elétrica do material. Tá? Então o símbolo de resistor, tá? De um resistor é esse aqui, ó, tá? Então esse é o símbolo geral o símbolo específico de resistores, tá? Existe esse outro símbolo aqui que é um símbolo mais geral, só que daí esse símbolo ele tem que ser acompanhado de uma unidade para dizer que isso aqui é um resistor, tá? Mas esse símbolo aqui é um símbolo que sempre vai representar resistores, então a gente vai usar esse símbolo aqui, tá? Então existem duas coisas, né? Uma coisa é o resistor em si, que é o dispositivo elétrico lá físico, tá? É o resistor. E a resistência, pessoal, é a propriedade desse material tem de transformar tudo em calor e de se opor à passagem de corrente elétrica, tá? Então, isso também é uma das definições de resistência. Resistência é a propriedade do material que o material possui em oferecer oposição à circulação de corrente elétrica, tá? Então, quanto maior for esse número aqui, ó, que é expresso, onde a resistência é expressa, né, através dessa unidade aqui, que ela é dada como ohm, tá? Então, o ohm é a medida de resistência elétrica. Quanto maior esse valor aqui, maior a dificuldade de passagem de corrente, maior é a oposição à circulação de corrente elétrica, tá? Então, sempre que tiver um resistor, símbolo de resistor, tem que ter uma unidade, um valor lá, nesse caso aqui 10 ohms, que vai indicar qual que é a dificuldade ou oposição de passagem de corrente elétrica. Fazendo uma analogia hidráulica, então, pessoal, se a gente tiver lá um circuito composto por uma fonte de tensão e uma resistência, então se a gente sabe que a resistência elétrica ela é a oposição à passagem de corrente, então nesse caso aqui, se a gente tiver uma resistência pequena, então menor for a resistência, ou seja, menor a oposição à passagem de corrente, maior vai ser a corrente. Por quê? Porque a minha dificuldade é menor, então a corrente vai ser maior. Então é equivalente a eu tiver um sistema hidráulico, quando eu tiver duas caixas d'água com desnível ligados por uma tubulação, e eu tiver aqui um registro ali, que vai criar uma oposição à passagem de água, tá? Então, se eu quero que a gente sabe, né, no equivalente hidráulico, que o fluxo de água é equivalente à corrente elétrica. Então, se a gente quer que a corrente seja máxima, ou seja, que o fluxo de água aqui seja máximo, então a gente tem que ter uma resistência pequena, ou seja, tem que ter uma dificuldade pequena de passagem de água, que é dado como abrindo o seu registro. Tá? Então, quanto menor for a dificuldade de passagem de água, maior vai ser o fluxo de água. Tá? Agora, se eu quero uma corrente pequena nesse circuito aqui, pessoal, eu tenho que ter maior dificuldade de corrente, a dificuldade de passagem de corrente, que é dado por uma resistência grande. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Tá? Quanto maior for a dificuldade de passagem de corrente, menor vai ser a corrente. Tá? Isso no equivalente hidráulico é equivalente a pegar e fechar esse registro. Então, eu estou aumentando a dificuldade de passagem de água. Quando eu aumento a dificuldade, vai passar menos água. Tá? Então, esse é o equivalente hidráulico que serve para a gente associar o funcionamento da resistência. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando em resistência elétrica, pessoal, existe uma equação, tá? Uma lei chamada primeira lei de Ohm, que ela é uma equação que relaciona essas variáveis, a tensão, a corrente e a resistência. Tá? Então, essa equação aqui ela é chamada de primeira lei de Ohm, ou seja, a tensão em cima de um resistor, tá? Ela é igual à sua resistência vezes
a corrente que está passando por ele, tá? Então suponha que a gente tem esse circuito aqui, ó. Eu tenho uma fonte de tensão de 100 volts e eu tenho uma resistência aqui, ó, e eu observei que está passando 10 amperes de corrente em cima desse resistor. Por quê? Porque a corrente ela sai da fonte aqui, ó, pessoal, desses 10 amperes, e passa pelo resistor e retorna à fonte, tá? Então ele tem que sair da fonte e voltar para a mesma fonte que gerou essa corrente, tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de circuito fechado, tá? O circuito é fechado, tá? A corrente sai da fonte e volta para a mesma fonte. Não tem como a corrente sair dessa fonte e ir para um outro lugar e não voltar para ela, tá? Não, ela tem que ter um caminho, tá? Um caminho para ela voltar, tá? Então, qual que é a dificuldade de passagem de corrente desse circuito aqui? Então, a gente usa a primeira lei de Ohm para fazer esse cálculo, tá? Então, a gente sabe que a tensão é 100 volts, a resistência a gente quer descobrir, ou seja, qual que é a dificuldade que gerou essa corrente, tá? De 10 amperes. Então, substituindo, passa esse 10 aqui dividindo para o outro lado, a gente tem 100 em 100 sobre 10, ou seja, a nossa resistência é de 10, qual a unidade? Ohms, ou seja, 10 ohms é a resistência, é a dificuldade que esse circuito aqui encontra. Então, se eu aplicar 10 volts e gerar uma corrente de 10 amperes, significa que eu tenho uma dificuldade de passagem de corrente de 10 ohms, ou seja, a resistência elétrica é de 10 ohms. Existe também, pessoal, uma segunda lei de Ohm, tá? Essa segunda lei de Ohm, ela relaciona os elementos físicos para a construção desta resistência, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma resistência com um fio elétrico, tá? Esse fio elétrico ele tem um determinado comprimento, tá? Ele tem uma área e ele depende de um tipo de material, tá? Então essas três variáveis aqui, ó, elas são usadas para mim construir um resistor, tá? Então o comprimento aqui, ó, é medido em metros, tá? Pode ser em metros. A área, nesse caso aqui, a gente está medindo em milímetros quadrados, tá? E esse tipo de material aqui, ó, pessoal, ela é dado por um parâmetro chamado de resistividade, tá? Não confundir com resistência. Resistência depende das dimensões. Resistividade não. Resistividade depende apenas do material. Tá? Então, se eu tiver um fio mais grosso, mais comprido, do mesmo material, sua resistividade vai ser a mesma, porque ela depende apenas do material. Tá? A unidade dada por essa tabela aqui é ohm milímetro quadrado por metro. Tá? Existem tabelas com outras unidades, que daí vocês têm que fazer o ajuste das unidades aqui para dar a resistência em ohms. Tá? Então, tem uma tabela que fornece a resistividade, pessoal, para cada material. Então, por exemplo, o alumínio tem uma resistividade de 0,02857 ohm milímetro quadrado por metro. Tá? Então, o que é essa resistividade? Isso significa, por exemplo, se eu tiver um condutor de 1 metro de comprimento de alumínio com 1 milímetro quadrado, ele vai ter essa resistência aqui. Tá? É isso que significa essa equação aí. Tá? Por exemplo, suponha que você tem um fio de cobre com comprimento de 100 metros e seção transversal de 6 milímetros quadrados, qual que é a resistência desse fio? Tá? Então, vamos substituir aí. Nós temos ali o que é a nossa resistividade, nós temos que olhar na tabela, fio de cobre. Fio de cobre tem uma resistividade de 0,0172. Tá? Então, substituir ali com as unidades também, pessoal. Tá? Com as unidades a gente pode, é mais fácil de fazer, de visualizar qual é a unidade resultante. Tá? Então, aqui, ó, coloquei as unidades, qual o comprimento? 100 metros e a minha área 6 milímetros quadrados. Fazendo isso, pessoal, o que a gente pode fazer? Vamos pegar uma caneta aqui. Ó. O que vai acontecer? Essa unidade milímetro quadrado aqui, ó, tá? Ela vai ser cancelada com essa unidade aqui. Tá? E aqui nós temos uma unidade de metro que vai se cancelar com esta unidade aqui. Tá? Então, qual que é a unidade que sobrou? Sobrou apenas o ohm. Tá? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui, 0,0172 vezes 100 dividido por 6, vai dar o resultado da resistência aqui, ó, tá? E sobrou a unidade ohm aqui que a gente está buscando, que é justamente o valor da resistência. Tá? Aqui, pessoal, lembrando que nós sempre vamos fazer um arredondamento. Tá? Então, a última
o último, esse número 66 aqui, ele vai ser arredondado para 7, tá? Para dar a nossa resistência arredondada, tá? Seguindo. Na última aula, pessoal, nós falamos também de potência elétrica, tá? A potência elétrica, então, como a gente viu, ela é dada por esta equação aqui. V igual potência, em watts, né? É igual a tensão vezes corrente, ok? Então, essa é a equação da potência. E a gente viu também a primeira lei de Ohm, que é essa aqui, ó, que é a tensão igual a resistência vezes a corrente, tá? Que é a primeira lei de Ohm. Então, a gente pode juntar essas duas equações aqui para criar uma outra equação que é bastante útil. Tá? Então, no lugar dessa tensão aqui, ó, V, a gente vai pegar o quê? A gente sabe que V é igual a R vezes I. Então, no lugar dessa tensão, nós vamos substituir R vezes I aqui. Ó. Então, aqui ó, veio o R vezes I da equação lá de cima. Tá? Então, juntando essas duas equações aqui, ó, I vezes I vai dar um I ao quadrado. Então, essa equação aqui, pessoal, é uma equação que relaciona a resistência e corrente com a potência, tá? Diretamente. Tá? Então, isso facilita muito para nós quando a gente precisa calcular a potência em cima de um resistor, a gente não sabe a tensão. Né? Então, a gente pode vir direto nessa equação aqui, tá? Sem problemas. Vamos fazer um exemplo. Então, por exemplo, temos um circuito formado por uma fonte de tensão e uma resistência, e essa resistência está dissipando uma potência de 100 watts, e essa resistência possui o valor de 5 ohms. Tá? Então, qual que é a corrente que está passando por esse circuito? Tá? Então, a gente vai usar aquela equação que a gente acabou de ver. Potência igual a resistência vezes a corrente. Ok? Então, vamos substituir os valores ali. Então, a potência a gente sabe que é 100, a resistência é 5, e a corrente nós queremos descobrir. Então, pega esses 5 ohms aqui, ó, passa dividindo, tá? Divide esses dois caras ali, vai dar 20. Agora, o que eu faço, pessoal? Tenho que isolar essa corrente aqui. Ó. Então, o que eu posso fazer? Posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Tirar a raiz dos dois lados. Então, essa raiz aqui ó, é como se ela tivesse um 2 aqui, né? Então, esse 2 aqui não vai cancelar com aquele 2 de lá, tá? Então, vai sobrar apenas a corrente, beleza? Então, a corrente é igual a raiz de 20. Resolve isso aqui na calculadora, vai dar um númerozinho ali que a gente arredonda até a terceira casa depois da vírgula. Eu sempre vou pedir por padrão para arredondar até a terceira casa depois da vírgula. Beleza? Aqui tinha mais números, só que eu arredondei para 2. Beleza? Facilzinho. Tem vários exercícios desse tipo aqui na lista. Vocês podem fazer aí, qualquer dúvida me perguntem. Outra equação que é bem importante, pessoal, é essa aqui. Ó. Então, a gente tem novamente aqui a equação da potência, V igual a V vezes I, e temos a primeira lei de Ohm, onde eu isolei a corrente. Tá? Isolei a corrente, então I é igual a V sobre R. Tá? Que é a mesma coisa do que se eu passar esse R aqui, que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, vai dar V igual a R vezes I, que é a mesma coisa. Né? A gente sabe que V é igual a R vezes I. Tá? Então, o que eu fiz? Peguei esse R aqui e passei dividindo para cá. Tá? Então, ficou I igual a V dividido por R. Beleza? Então, no lugar desse I aqui, pessoal, vou substituir V sobre R. Tá? Então, vai vir aqui. Ó. Aqui veio V sobre R. Multiplicando V por V vai dar o V ao quadrado. E a gente chega nessa outra equação aqui. Ó. Tá? Que essa equação aqui relaciona a tensão e a resistência. A tensão e a resistência em um resistor. Tá? Sem precisar saber da corrente. Tá? Então, isso muitas vezes é útil, nos poupa tempo, tá? Na hora de fazer os cálculos. Qualquer uma dessas equações pode ser usada em qualquer momento, desde que eu tenha todas as variáveis. Mas nesse caso aqui, eu não quero saber a corrente, eu posso ir direto. Tá? Então, vamos lá, aquele mesmo exercício de antes. Qual que é a tensão sobre esse resistor aqui? Ó? A gente sabe que ele está dissipando 25 watts e que a sua resistência é de 100 ohms. Tá? Então, vamos lá, vamos usar aquela fórmula que a gente acabou de ver. A gente sabe que a potência é 25 watts e a resistência é 100 ohms. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 100 aqui, vou passar multiplicando para o outro lado. Tá? Vai ficar 25 vezes 100, que é 2.500. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados, que nem da forma que a gente fez antes. Daí o 2 que está aqui ele é cancelado com esse 2 aqui. E essa tensão fica igual a raiz de 2.500, que é 50. Tá? Então, só invertendo isso ali e colocando a unidade, então a gente sabe que a tensão é 50 volts. Tá? Beleza, sem precisar saber a corrente, sem precisar usar a primeira lei. Tá? Então, isso nos facilita em alguns casos. Outro exemplo, pessoal.
Então, imagine que vocês têm um chuveiro elétrico, ele está ligado a uma rede de 220 volts e consome 7.800 watts de potência. Então, qual que é a resistência desse chuveiro? Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar aquela mesma fórmula de antes, visto que é dado a tensão. Tá? Então, temos aqui a tensão e potência. Não falou nada em corrente nessa primeira questão aqui. Então, eu posso usar aquela fórmula do P igual a V ao quadrado sobre R. Tá? Então, substituindo aqui, a potência a gente sabe que é 7.800. A tensão é 200 ao quadrado. Quero saber a resistência. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar aquele R para lá. Tá? Ele está dividindo, vou passar multiplicando. E esse 7.800 vai passar para cá. Vou fazer isso num passo só, pessoal. Tá? Então, ele vai sair direto aqui. Ó. Vai ficar 220 ao quadrado sobre 7.800. Faz isso na calculadora, vai dar esse número aqui. Ó. Lembrando que a gente arredonda até a terceira casa depois da vírgula. Então, aqui tinha outros números que eu já arredondei diretamente para esse cara aqui. Beleza? Qual que é a intensidade da corrente elétrica nesse chuveiro? Tá? Então, agora a gente pode usar a primeira lei. Ou usa aquela outra fórmula RI ao quadrado. Mas, nesse caso aqui, como eu já tenho a resistência, posso usar essa fórmula direto. A gente sabe que a tensão é 220, tá? A resistência é 6,205 e a corrente é I. Tá? Então, passa essa resistência dividindo, fica 220 sobre essa resistência que dá a nossa corrente. Tá? Aqui eu coloquei todos os números só para mostrar, pessoal, que eu quero arredondar até a terceira casa depois da vírgula. Então aqui, ó, eu quero arredondar até essa casa aqui. Ó. Então tem que olhar tudo que está daqui para cá. Tá? Eu tenho aqui o número 52. Todos esses 4 números tem que virar um número só. Tá? Então nesse caso aqui, como ele é maior do que 5, eu vou arredondar para 6. Né? Então esse número aqui virou um 6. Então 35,456 amperes. Beleza? Outra conjunto de equações interessante, pessoal, é a chamada lei de Joule. O que é a lei de Joule? Tá? Ou também conhecido como efeito térmico. Tá? É uma lei física que ela expressa a relação entre o calor gerado, tá? E a tensão e a corrente elétrica que percorre um condutor em um determinado tempo. Tá? Então, a lei de Joule ela ajuda a nos calcular a energia, tá? Que é dissipada em um resistor. Tá? Então, existe essa outra variável que é chamada de energia. A gente já falou isso um pouquinho no final da última aula. Tá? Então, ela é dada pela seguinte equação. Ela é, em um resistor, eu tenho uma corrente e uma resistência. Então, vai dar... A gente sabe que isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é a potência, né, pessoal? R vezes I ao quadrado é a potência. Se a gente pegar a potência vezes o intervalo de tempo que eu ficar aplicando essa potência, vai me dar uma variável chamada de energia. Tá? Então, potência vezes tempo dá energia. Então, posso calcular também através daquela outra equação lá que eu tenho aqui, ó, V ao quadrado sobre R, também é potência, né? Vezes o intervalo de tempo vai me dar a minha energia que é dissipada, tá? Que é consumida ou dissipada por um resistor. Beleza? Então, para calcular a energia que o equipamento consome, tá? Eu preciso saber, então, o que é a potência e o intervalo de tempo. Então, de acordo com essa fórmula, pessoal, quais os equipamentos elétricos que consomem mais energia? Tá? É aqueles que possuem a maior potência, tá? Quem tiver a maior potência, e que ficar ligado por mais tempo. Tá? Então, se o produto desses dois parâmetros, potência e tensão, der maior, quer dizer que ele vai consumir mais energia. Quais as unidades, pessoal? Então, a energia, desculpa, pessoal, a energia ela é uma variável que pode ser expressa em diversas unidades. Tá? Uma unidade padrão no sistema internacional é o Joule. Tá? O Joule ele é calculado, tá? Através dessa equação aqui, que é a mesma equação de antes, a energia igual a potência vezes tempo, só que daí eu tenho que usar a potência, tem que estar em watts, e o tempo tem que estar em segundos. Se eu usar watt vezes uma unidade em segundos, vai dar uma unidade que é watts vezes segundo, ou seja, watt segundo, que é joule. Tá? Então, joule, pessoal, tá? Ela é watt vezes segundo. Joule é watt vezes segundo. Tá? Essa unidade no sistema internacional de unidades. Só que o consumo de energia elétrica, pessoal, lá que a gente paga na nossa conta de luz, tá? A gente paga pela energia consumida. Tá? Então essa energia ela não é expressa em joules, tá? Porque seria um valor muito grande. Tá? Então se utiliza o quilowatt-hora.
Ah, então, olha aqui, ó, quilowatt é uma unidade de quê? De potência. Quilo é 1000, né? Então, quilowatt é unidade de potência. E hora é unidade de tempo. Então, quando eu quero calcular a energia em quilowatt-hora, ó, eu uso a potência em quilowatts e o tempo em horas. Tá? Quilowatt vezes hora vai dar quilowatt-hora. Tá? Qual que é a relação entre joule e quilowatt-hora? 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 na 6 joules, ou seja 10 na 6 aqui é qual múltiplo ainda, pessoal? É o mega, né? Então, é 3,6 megajoules corresponde a 1 kWh. Ok? Então, por exemplo, calcule a quantidade de energia necessária para manter uma lâmpada de 60 watts acesa continuamente durante um ano. Tá? Então, como é que a gente faz? Vamos usar aquela fórmula de antes lá, pessoal. Tá, primeiro vamos tirar as unidades, né? Então, a gente sabe que a gente quer calcular em quilowatt-hora. Para fazer isso, a potência tem que estar expressa em quilowatt e o tempo tem que estar expresso em horas. Então, vamos calcular essas unidades já na unidade que a gente quer. Então, o tempo, pessoal, então acesa por um ano, então nós temos que passar esse ano aqui para horas. Então, um ano tem 365 dias, vezes 24 horas. Então, um ano tem 8.760 horas. Beleza? Agora temos que pegar essa potência aqui, ó, 60 watts, e passar para quilowatts. Então, a potência, vamos pegar esse 60 aqui, temos que dividir por 1000, né? Vai dar 0,06 kWh. Por que eu dividi por 1000? Porque 1 kg vale 1000. Então, se eu pegar esse número aqui, 0,06, e multiplicar por 1000, vai voltar para os meus 60 watts. Tá? Então, agora, nós vamos usar a equação lá, potência vezes tempo. Então, aqui está a potência, 0,06 kW vezes hora. Então, kW vezes hora vai dar a unidade em kWh. Beleza? Beleza? Outra questão. Durante quanto tempo um aparelho de televisão de 205 watts deve ficar ligado para consumir 4 kWh? Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos que novamente passar as unidades aqui. Ó, esse cara aqui está em watts. Temos que passar para quilowatts. Então, vai ficar 0,205 kW. Tá? E daí nós já podemos usar essa equação direta, porque aqui já está em kWh e aqui agora está em kilowatts. Tá? Então, o que nós queremos descobrir? Quanto tempo é essa unidade aqui que nós queremos descobrir. Tá? Então, isolando esse tempo aqui, pega esse P, passa dividindo, vai ficar energia sobre potência. Então, a energia é 4 kWh e a potência é 0,205 kW. Tá? Dividindo vai dar um tempo. Então, aqui, pessoal, nós temos kilowatt e aqui nós temos kilowatt também. Então, cancela esse kilowatt com esse kilowatt, sobra quem? Sobra horas. Então, o resultado é 19,51 horas. Tranquilo? Por exemplo, outra questão que é bem importante ter na lista também, pessoal, é o seguinte. Supondo que a gente forneça uma tabela que fornece a potência, tá, dos equipamentos elétricos e o tempo efetivo que cada equipamento fica ligado por dia, tá, de um conjunto de aparelhos domésticos, por exemplo, que é ar-condicionado, chuveiro, um freezer e uma geladeira. Então, supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos. Tá meio desatualizado isso aqui, pessoal. Isso aqui é bem mais do que isso agora. Qual o consumo de energia elétrica mensal dessa casa? Tá? Então, nós temos lá um ar-condicionado, ele tem uma potência de 1,5 kW. Tá? E ele fica 8 horas ligados por dia, durante 30 dias. Tá? O chuveiro, ele está numa posição verão aqui, 3,3 kW. Funciona por 1/3 de hora por dia. Um freezer 0,2 kW, ou seja, 200 watts, por 10 horas por dia. A geladeira 0,35 kW e fica funcionando por 10 horas. Então, quanto eu vou pagar de energia no final do mês? Tá? Então, o que nós sabemos, pessoal? Energia para nós, pessoal, é potência, tá, vezes o intervalo de tempo. Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos a potência, aqui nós temos o tempo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que multiplicar esse número por esse aqui, que para nos dar a nossa energia. Então, aqui nós vamos pegar 1,5 vezes 8, tá? Que vai dar 12. Tá? 12. Qual a unidade? Quilowatt-hora. Tá? Quilowatt-hora. Tá? Então, aqui eu vou fazer isso para cada um desses caras aqui. Ó. Então, 3,13 dividido por 3, aqui vai dar... dividindo por 3 vai dar 1,1, tá?
1.1, mesma unidade, e vou fazendo assim para cada um deles, tá? Tem que multiplicar um pelo outro, tá? Multiplica um pelo outro. Então, o resultado disso aqui vai dar quanto de energia eu consumi em um dia. Então, eu vou somar todas essas potências aqui e depois vou multiplicar por 30, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, a energia do ar-condicionado, 1,5 vezes 8, vai dar 12 kWh. Energia do chuveiro elétrico, 3,3 e assim por diante. Então, tudo isso aqui, pessoal, vai dar a energia que eu estou consumindo para cada aparelho durante um dia. Tá? Então, se eu quero saber a energia diária, agora eu vou pegar e somar a energia de cada um desses equipamentos. Então, eu vi que no meu dia eu consumi 18,6 kWh. Esse foi o consumo de um dia. Só que eu quero saber no mês. Vou pegar a energia diária, vou multiplicar por 30, vai me dar meu consumo de energia mensal, que é de 558 kWh mensal. Tá? A gente sabe que cada kWh custa 40 centavos, então vou multiplicar um pelo outro. Então vai me dar meu custo mensal, R$ 223,2 por mês. Tá? Tranquilo? Aqui, pessoal, tem outro exemplo que é a mesma coisa, tá? Só que aqui o custo da energia é diferente. Tem aqui o ar-condicionado, chuveiro, televisão, geladeira, mesma coisa. Vocês podem fazer em casa, tá? Aqui já tenho todos os cálculos. Vocês tentem fazer em casa antes de olhar. Outra forma de apresentar esse tipo de questão é o seguinte, pessoal. Tá? A gente, em vez de dar a potência e o tempo que cada uma fica ligado, a gente pode dar um gráfico onde a gente tem a potência em quilowatts em função do tempo. Tá? Então, esse gráfico aqui a gente chama de perfil de carga. Tá? O perfil de carga é um gráfico que fornece o consumo de potência instantânea em função do tempo. Tá? Toda empresa, toda casa, toda residência, ela tem uma curva assim, pessoal, que é um perfil de carga. Na prática, pessoal, não vai ser uma escadinha, um degrauzinho, vai ser valores contínuos, tá? Seria uma curva assim, digamos, tá? Sei lá, tá? Não pode voltar aqui, pessoal, é reto, senão ia voltar no tempo. Mas então essa curva aqui, ó, pessoal, para a gente fazer o cálculo mais fácil, são degraus, tá? Degrauzinho. Então aqui eu tenho um equipamento de 5 kW ligado, ou vários equipamentos aqui dentro. E aqui ligou mais um de 5 kW e assim por diante, e aqui foi desligando durante 12 horas. Eu quero saber quanto que é a energia consumida por esta empresa ou residência durante essa indústria aqui durante essas 12 horas. Então a gente sabe que energia, pessoal, é potência vezes tempo, tá? Potência vezes tempo. Então nesse eixo aqui, pessoal, nós temos potência e nesse eixo nós temos tempo. Então nós temos que multiplicar uma pela outra. Lembrando que se a gente tem um quadrado aqui, pessoal, a gente multiplica dois lados, nós estamos calculando a área, tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos dividir, pegar e calcular a área embaixo dessa curva aqui, ó, tá? Que a energia consumida corresponde à área embaixo desta curva. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar e vamos dividir em seções, né, esse gráfico, e vamos calcular a área de cada uma delas, tá? Então, a área vai corresponder à energia dessa área 1, dessa área 2, área 3 e área 4. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos colocar lá, ó, potência vezes o intervalo de tempo de cada área. Tá? Então, na primeira área E1, a potência é de 5 kW. E o intervalo do tempo final menos o tempo inicial, que dá o ΔT. Então, o tempo final é 2 menos 0, dá 2. Na segunda parte é 10 kW, 4 menos da hora 2 até a hora 4. Depois 15 kW, da hora 4 até a hora 8, tá? E depois 5 kW, da hora 8 até a hora 12, tá? Então vai me dar uma potência total, uma potência de cada área, e a potência total é o que? A soma de todas essas energias. Desculpa, a energia de cada uma vai ser... Soma de cada uma dessas energias vai dar a energia total. Tá? Outro experimento, pessoal, que pode ser usado para comprovar a lei de Joule, pessoal, tá? É esse aqui. Ó. A gente comentou em aula isso já, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, uma quantidade conhecida de água, uma massa de água, tá? E colocar um ebulidor dentro dessa água, tá? E ligar esse ebulidor na tomada, por exemplo, uma rede de 220 volts, tá? Toda a energia, pessoal, que vai entrar nesse ebulidor aqui, ela vai ser transformada em calor e, consequentemente, vai ser transferido para a água, tá? Essa água, pessoal, ela tem uma quantidade de energia térmica, tá?
Quando eu aquecer essa água, ela vai começar com uma energia térmica e vai terminar com outra. Tá? E a energia térmica, pessoal, é dada por essa equação aqui. Ó. Ela é proporcional à temperatura. Tá? Ela é dada pela massa de água, que não vai mudar, teoricamente a gente vai assumir que não vai evaporar nada, vezes uma constante, tá? Que é chamada de calor específico da água, que ela é 4,184 joules por grama por grau Celsius. Tá? Aqui é 1 grau Celsius. Tá aqui. O que significa isso, pessoal? Que eu preciso de 4,184 joules, tá? Para esquentar 1 grama de água em 1 grau. Tá? É isso que essa constante significa. Então, vezes a massa, vezes o intervalo, a variação de temperatura, vai me dar a quantidade de elevação de calor, tá? De energia térmica que vai ter nessa água. Então, como toda energia elétrica vai ser transformada em energia térmica, então eu posso assumir que toda energia elétrica é igual a energia térmica. Tá? Então, a gente pode calcular, por exemplo, quanto tempo demoraria para realizar o aquecimento de uma determinada quantidade de água. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Tá? Então, exemplo, quanto tempo demora para aquecer 2 litros de água de 25 graus até 80 graus, utilizando um ebulidor de 2 kW? Tá? Qual o custo para aquecer essa água? Tá? Considerem o custo da energia, o preço da energia de 75 centavos por kWh. Tá? Então, o que nós podemos fazer? A gente sabe que toda energia elétrica vai virar a quantidade de calor em energia térmica, né? E a energia elétrica é dada pela potência vezes o tempo, tá? E a energia térmica, ela é a constante do calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura, tá? Então vamos lá, vamos substituir o que a gente tem. E eu já vou colocar também as unidades, tá, pessoal? Então a potência a gente sabe, já está dado aqui, ó, que é 2 kW, tá? Então eu vou colocar ali 2.000 watts. Pessoal, sempre que a gente está fazendo cálculo, a gente tira o quilo daqui, tá? A gente utiliza diretamente 2.000 watts. Vezes o tempo que eu quero descobrir. E vou colocar as unidades, 4,184 joules por grama por grau Celsius. A massa, ela é 2 litros de água, que a gente vai assumir como sendo densidade 1, ou seja, vai ser 2.000 gramas. E a variação de temperatura, que foi de 80 até 25, de 25 até 80. Tá? Então, a gente sabe, para fechar bem as unidades, pessoal, aqui ó, nós temos que cortar algumas unidades. Só que não aparece watt em nenhuma delas aqui. Então, nós vamos trocar esse watt por joule por segundo, que a gente já viu antes, que é isso que corresponde. Porque a gente viu o seguinte, que joule é watt vezes segundo. Então, esse cara estava lá, ó, multiplicando. Tá? A gente viu assim, ó, joule é igual a watt vezes segundo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu isolei o watt, passei o segundo para baixo, o joule por segundo. E substituí ali, ó, tá? Substituí aqui ó, e também já fiz esse cálculo aqui, que dá 55 graus. Tá? Então, agora a gente tem joules por segundo, aqui a gente tem joule, também estão todas as unidades certinho. Então, a gente pode cancelar esse joule com esse joule, essa grama com essa grama e esse Celsius com esse Celsius. Tá? Então, qual unidade que sobrou? Somente segundo. Tá? Somente segundo. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, dá esse número aqui, ó, 460.240, e o 2.000 ficou desse lado. Agora, esse 2.000 vai passar dividindo, e esse segundo que está dividindo vai passar multiplicando. Tá? Então, o nosso resultado já vai dar em segundos. Tá? Já vai dar em segundos. Que daí eu simplesmente dividir por 60 aqui, ó, divide por 60, que já vai dar em minutos. Tá? Então, esse aqui é o tempo, 3,83 minutos, para aquecer 2 litros d'água com um aquecedor de 2 kW. Tá? Então dá um valor bem razoável, pessoal. Tá? Quanto custa para fazer esse aquecimento desses 2 litros de água? Vamos lá, vamos calcular. Tá? Então a gente vai usar essa equação aqui. Ó. Energia é kWh vezes potência em kilowatts vezes tempo em horas. Então temos que colocar todo mundo na mesma unidade. Hein? Potência em kilowatts já está em kilowatts. Está dado ali, prontinho. O tempo, pessoal, nós temos que passar para horas. Então vamos pegar esses 3,836 minutos, vão passar para horas, dividido por 60. Vamos dar esse número aqui. Ó. Lembrando que isso aqui, para fazer, eu fiz um arredondamento, pessoal, a gente teria que botar em notação científica, então essa vírgula viria para cá, 3 casas depois da vírgula, ó, dessa vírgula da notação científica. Então sempre vai ter quatro números aqui, tá, pessoal? Tá, para fazer o arredondamento, beleza? Então, vamos calcular a energia. Então, 2 kWh vezes tempo aqui em horas vai dar esse tempo aqui ó, em kWh. Tá? Esse número, pessoal, é o valor da energia elétrica para fazer o aquecimento. É o mesmo número que esse aqui, ó, só que aqui está em joules.
aqui está em kWh, tá? Então eu posso converter joule para kWh, segundo aquela relação lá que é 3,6 megajoules que eu falei antes, tá? Mas aqui eu fiz direto para ficar mais didático, tá? Então, como é que eu calculo o custo? Eu pego a quantidade de energia, que é essa aqui, e multiplico pelo preço da energia, que é dado aqui em cima, tá? Então, multiplicando os dois, ó, a gente sabe que o preço da energia é 0,75 por kWh. Então, olha aqui, ó, esse kWh vai cortar com esse aqui, ó, vai sobrar só reais, tá? Então, cortando esses dois ali, vai dar o valor em reais. Então, é 0,095. Coloquei todas as casas aqui, pessoal. Só que não tem como cobrar menos do que 1 centavo, tá? Então, aqui a gente teria que arredondar. Então, daria equivalente a 10 centavos aí para fazer o aquecimento daquela quantidade de água ali, tá? Valor bem baixinho, né, pessoal? Beleza? Então tá.